Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Milene e na nossa aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o gênero textual receita. Essa aula foi preparada para a disciplina de língua portuguesa para as turmas de terceiro e quarto ano. Então, a primeira coisa que devemos saber para entender melhor esse gênero é: o que é receita? Então, são orientações que ajudam as pessoas passo a passo para prepararem pratos de comidas, tá? Então, agora você já sabe o que é uma receita e o que é mais que a gente tem que conhecer? Quais são as características das receitas? Então, gente, toda receita tem que ter o título da receita, ou seja, o nome da comida que irá ser preparada. Também precisa de ter ingredientes, que é o quê? É a descrição de todos os produtos que serão usados e as quantidades necessárias, certo? A terceira característica é o modo de preparo, que é uma explicação detalhada sobre como a receita deve ser executada. E a quarta e última característica é o tempo de duração e o rendimento, que é o quê? Algumas receitas informam quanto tempo será necessário para a realização de todos os procedimentos. Por vezes, também mostra a quantidade que teremos ao final. Algumas receitas não mostram nem o tempo de preparo e nem o rendimento. Mas não tem problema, que é apenas mais uma característica também. Então, hoje eu trouxe para vocês uma receita de brigadeiro tradicional. Para vocês entenderem melhor como que é esse gênero textual. Então, vamos lá. Primeira coisa que apareceu aqui foi o título da receita, brigadeiro tradicional. A segunda informação que vai aparecer são os ingredientes. Para fazer essa receita, eu vou precisar de uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e 2 xícaras de chá de chocolate granulado. Notem que nessa lista eu tenho o quê? Os produtos que vou precisar para fazer a receita e as quantidades necessárias de cada um. Depois desse, vem a próxima característica, que é o modo de preparo. Vamos lá. Numa panela, você vai misturar o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Vai misturar bem e vai levar ao fogo alto, mexendo bem, sem parar, até aparecer o fundo da panela. Retire a panela do fogo e transfira o brigadeiro para um prato untado com manteiga. Deixe esfriar. Esse tempo de preparo do brigadeiro pode levar de 8 a 10 minutos. E para fazer os brigadeiros, espalhe um pouco de manteiga na palma das mãos e com a ajuda de uma colher de chá, faça bolinhas de 2,5 centímetros. Passe as bolinhas pelo chocolate granulado. Em seguida, coloque as bolinhas nas forminhas e é só servir. Notem que a modo de preparo eu fui explicando passo a passo sobre o que eu faço primeiro, o que eu faço depois e assim eu faço até concluir. Terminado isso, algumas receitas informam o tempo de preparo. Para fazer o brigadeiro, o tempo de preparo seria mais ou menos 30 minutos. E o rendimento também seria mais ou menos 30 unidades. Vai depender do tamanho que você vai fazer as bolinhas. Então, aqui dá para você entender um pouquinho mais sobre como a receita deve aparecer para a gente.
Agora, lembre-se sempre disso. Receita é um gênero textual que tem a função de explicar com detalhes como se prepara um determinado alimento. As características desse gênero são nome da receita, ingredientes, modo de preparo, o tempo de preparo e o rendimento. Então, você sabendo todas essas informações, fica claro quando vocês verem o gênero textual e identificá-lo. Então, espero que tenha ajudado. Agora é com você. Vamos lá para o caderno de atividades, fazer nossa atividade, criar uma receita bem gostosa e compartilhar com os amigos, tá? Vou esperar por sua receita. Um abraço!